Muito obrigado, caro Rodrigo. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos aqui e este bocadinho em que me vão ouvir. Queria agradecer à professora Antónia Fialho Conde e ao Rodrigo Teodoro de Paula, à comissão organizadora deste webinário sobre o património cineiro português, onde eu quero partilhar convosco algumas reflexões que se relacionam naturalmente com a minha experiência, portanto, sobretudo com o grandioso conjunto de sinos a que eu chamo o sítio cineiro de Mafra, e, portanto, também com as reflexões que se prendem com a minha própria especialidade, com a etnomusicologia e, portanto, com a preocupação de compreender o fenómeno da cultura relacionado com a música e com o som e, portanto, com este mundo dos sinos e dos carrilhões que aqui hoje nos traz a todos. Na minha opinião, este estudo dos sinos e carrilhões consiste numa verdadeira aventura, com A maiúsculo, que pode levar-nos a compreender a interação dinâmica entre o som e o contexto cultural, o meio social e o indivíduo. A cultura sónica, aqui compreendida através dos sinos, é uma particularidade do que existe ou do que está em praticamente todos os lugares e das características que lhe permitem tal omnipresença. Como um instrumento musical, o som acaba por epitomizar um signo não verbal, dotado de força emocional que alguns signos não verbais são capazes de veicular. Mas na realidade, em alguns casos, o sino é um instrumento musical e pode ilustrar a sua universalidade. E noutros, como em Mafra, ilustram o particularismo de uma cultura musical e das suas estruturas sociais. A observação dos processos classificatórios de uma sociedade e o racional por detrás deles pode fornecer-nos uma perspectiva relevante sobre a cultura em si. É hoje, portanto, indispensável proceder a análises críticas e interpretativas dos objetos, nomeadamente dos objetos musicais, dos conceitos básicos a eles subjacentes, da sua estrutura, da terminologia e da sua história. Mas faltam-nos ainda muitos dados para compreendermos como os carrilhões de Mafra foram concebidos e, desta forma, como responderam a estes processos que referi. Ora, o estudo dos sinos e carrilhões pode assumir um caráter não histórico, mais ou menos positivista, sobretudo quando se foca primariamente em aspectos morfológicos ou acústicos. Ou pode dar ênfase a um lado humano, a um lado percepcional, expondo os conceitos e sistemas classificatórios associados aos instrumentos. Em particular, é necessário compreender o modo como uma sociedade pensou, organizou e explicou as ideias sobre a presença dos sinos nas torres e sobre a sua performação. Sociedades há, por exemplo, no Oriente, em que os sinos não estão em torres. No caso de Mafra, os instrumentos encontram-se afastados de nós por um longo período de tempo. Em consequência, os dados culturalmente associados nem sempre se encontram disponíveis. Eu diria quase nunca se encontram disponíveis. As estruturas cognitivas formais ou classificações precisam ainda de ser assim objeto de estudo e devem ser formuladas deduções a partir da teoria, o que requer um estudo sistemático por um lado e humanístico e sociológico ou cultural por outro. As deduções realizadas a partir da filosofia social e generalizações incorporadas na vida e na sociedade a partir da primeira metade do século XVIII, portanto em 1730 são instalados os carrilhões, temos que as colocar no quadro do comportamento humano, no quadro de referência empírico que resulta de facto da investigação e não apenas das deduções. Os carrilhões das torres norte e sul da Basílica de Mafra
constituem exemplares de grande relevo para o património musical setecentista de tradição europeia. Estes instrumentos musicais consistem num exemplo marcante ao nível internacional de uma prática europeia que se situa, ela, entre os maiores progressos tecnológicos dos séculos XVII e XVIII. E celebram um forte desenvolvimento da importância social da música pública nas cidades europeias da mesma época. Mas o caso de Mafra integra uma série de particularidades que o tornam único, e o seu conhecimento reclama uma abordagem interdisciplinar capaz de alcançar respostas esclarecedoras para os problemas da investigação que acaba por colocar. Integrado numa das mais importantes obras do Barroco, chamado Joanino, instalado nas torres de uma grande basílica, ao lado de um convento e de um palácio real, faz parte de um complexo aparelho musical, exclusivo e original, que inclui também o único conjunto conhecido de 6 grandes órgãos de tubos construídos para performação simultânea, cuja atual configuração remonta mais tarde, à primeira década do século XIX, e faz parte também de um monumento cuja arquitetura privilegia a formação e a performação da música policoral. Mafra é, portanto, uma máquina de música. Este é o contexto de um dos mais extraordinários legados joaninos, quer pela sua dimensão, quer pela sua qualidade e caráter único. Estas 2 torres sineiras romanas de Mafra, construídas de acordo com o modelo simétrico romano, incluem um extraordinário conjunto de sinos de bronze que variam de enormes sinos de cerca de 12 toneladas até pequeninos sinos de poucos quilos, muito agudos. E este sítio sineiro consiste em 3 grupos distintos: sinos das horas, sinos litúrgicos e sinos de carrilhão. Cada conjunto em cada uma das torres. 2 conjuntos de sinos de horas exibem os maiores sinos do século XVIII sobreviventes no mundo. Só no século XIX se viria a construir um sino um pouco mais pesado, chamado Big Ben. Cada um abrange uma gama de 4 oitavas e, podendo assim ser considerados como carrilhões de concerto. Exibem a assinatura de 2 fundidores dos sinos dos Países Baixos, o Wilhelm Whitlock, um dos mais respeitados fundadores de sinos em Antuérpia, e o Nicolaus Lavache, fundidor de Liège, que construiu vários sítios sineiros em Portugal e, efetivamente, deixou uma tradição de fundição que perdura até hoje no nosso país. Alguns destes sítios estão, lamentavelmente, hoje desaparecidos e destruídos. Estas obras-primas da música automática e da relojoaria, que hoje conhecemos em Mafra, representam, como já disse, uma verdadeira transição do pensamento científico e artístico no século XVIII europeu. A vinda dos seus autores a Portugal simbolizou uma partilha de conhecimento tecnológico e de um desenvolvimento do desempenho musical associado à manutenção do tempo, que prevaleceria em toda a Europa. Juntos, Whitlock, Lavache e um relojoeiro de nome de Beff construíram em Mafra um verdadeiro monumento ao pensamento científico setecentista europeu. Ora, destes 2 carrilhões, Torre Norte e Torre Sul, o carrilhão da Torre Norte nunca foi transformado para se adequar à performação musical moderna e contém, assim, informações do maior valor. Soa como soava no início dos anos de 1700. É uma ilustração única da tecnologia, do som do sino e do carrilhão na sua condição original. Este monumento, Mafra, também inclui o maior conjunto conhecido de sistemas de relógio e tambores de melodia automática. As torres de Mafra possuem mecanismos de performação automática,
4 grandes tambores rotativos, a que chamamos fonotáticos, dotados de sistemas de cavilhas e alavancas, tais como hoje uma pequenina caixinha de música daquelas que tem uma manivela e que nós rodamos para ouvir uma melodia. Só que estes tambores, em vez de 1 ou 2 centímetros de diâmetro, têm um diâmetro suficiente para que eu possa caber a pé dentro deles. Este é um marco mundial para o estudo de música e da relojoaria automáticas modernas. Os complexos engenhos são capazes de tocar e de escolher em qualquer momento entre 9 sequências musicais, cada uma contendo várias peças de música polifónica. E a escolha faz-se através da utilização de uma simples alavanca. Os tambores fonotáticos de Mafra foram fabricados por estes renomeados fabricantes de relógios dos Países Baixos, os de Beth, na década de 1730. Através do restauro histórico do Carrilhão Sul, dos seus tambores melódicos e respectivos sistemas de transmissão e dos sistemas de relógio originais, um património cultural muito importante e uma ferramenta única para a restauração musical foram já colocados ao nosso alcance a partir do ano passado, de fevereiro de 2020. Este restauro beneficiou a importância de um património cultural inestimável que foi negligenciado durante muitas décadas, quer no passado recente, quer em séculos anteriores. A sua recuperação mereceu uma consideração científica especial, uma vez que se trata de uma coleção histórica única de sinos e de mecanismos setecentistas, e foram intervencionados com métodos de cuidadosa preservação, de forma a proporcionar uma experiência musical correspondente, na medida do possível, àquela da primeira metade do século XVIII. A intervenção neste conjunto foi, portanto, não destrutiva e obedeceu a um conjunto de critérios científicos caracterizados por uma moderna abordagem das ciências musicais. Foi preservado o conjunto de sinos com o seu temperamento original, mesatónico de um quarto de coma, bem como o diapasão original, com um Lá de 396 Hz. E foi mantida a integridade estrutural e visual do carrilhão. O novo teclado, apesar de ser novo, corresponde aos mesmos princípios gerais de construção dos teclados anteriores, que felizmente existem ainda no Palácio de Mafra, mantendo-se, portanto, a mesma relação tátil entre os manípulos e os badalos dos sinos. Sabemos que várias intervenções foram realizadas neste instrumento musical desde a sua instalação original em 1730, apesar de maioritariamente desconhecermos o teor destas intervenções. Porém, com o conhecimento científico entretanto adquirido e após este restauro, de 2020, é possível afirmar que o carrilhão da Torre Sul da Basílica de Mafra continua a ser um carrilhão histórico, representativo da performação musical da primeira metade do século XVIII nos Países Baixos. Nesta qualidade assume internacionalmente um papel de relevo, pois, ao contrário, a grande maioria dos carrilhões europeus foi sendo ou destruída ou transformada, de forma a corresponder às expectativas estéticas de cada época, ou mesmo de forma a substituir sinos retirados ou destruídos em guerras e revoluções sucessivas, muitos dos quais acabaram por resultar em canhões, e, portanto, chegou aos nossos dias com configurações substancialmente diferentes das originais, ao contrário do caso de Mafra. Ora, tendo sido capazes de compreender a organologia dos carrilhões, reconhecemos que há ainda muito por alcançar sobre as torres de Mafra. Conhecemos ao longo dos séculos crenças sustentadas a propósito das funções musicais e sociais dos instrumentos e conjuntos instrumentais em momentos e lugares específicos. Estas crenças e ideias podem tornar-se em visões do mundo sobre a natureza da música, natureza da ciência, natureza da arte, do conhecimento e do cosmos. Trata-se de crenças socialmente estruturadas que chegam aos nossos dias e que é necessário abordar interdisciplinarmente para construir uma compreensão mais completa do fenómeno dos carrilhões, os de Mafra e os outros, e da sua prática.
Algumas questões relevam na necessidade deste estudo. Que características distintivas foram afinal escolhidas para os carrilhões de Mafra? Porquê duas torres, ao modo romano, ao invés de uma torre, ao modo dos carrilhões no Países Baixos? Dois carrilhões com o propósito do equilíbrio e da simetria arquitetónica, tão caras ao barroco italiano e romano em especial? Ou estamos a falar da divisão entre o mundo religioso na Torre Norte e o mundo profano na Torre Sul, que parece estar patente noutras dimensões do edifício de Mafra? Em todo o caso, a investigação recente dos investigadores Miguel Carvalho e Vincent Debu demonstra que nunca os carrilhões puderam tocar em conjunto. Que tipo de teoria se encontrou então subjacente à encomenda realizada por ordem do rei Dom João V? Não sabemos. No caso de Mafra, o nosso conhecimento sobre este tipo de classificação conceitual é apenas esquemático, muito incompleto, deixando muitas questões em aberto sobre os carrilhões. Paradoxalmente, o conhecimento científico moderno produzido a propósito deste extraordinário conjunto é ainda insuficiente. A compreensão dos usos e das funções da música representa um dos principais problemas para o estudo dos instrumentos musicais, tal como os carrilhões. No estudo dos comportamentos humanos, procuramos constantemente não apenas os factos descritivos sobre a música, mas, o que é mais importante, os significados da música. Os factos descritivos, sendo de grande importância, têm uma contribuição significativa sempre que são aplicados a uma compreensão mais ampla do fenómeno musical. Pretendemos perceber o que um instrumento é em si, mas, de modo ainda mais significativo, pretendemos saber o que faz pelo grupo humano que o produz e como o faz. Portanto, qual a função de um instrumento musical como o carrilhão de Mafra? É necessário, pois, compreender os valores de uma sociedade e perceber como os carrilhões desempenham funções específicas para a sociedade porque exprimem valores dessa sociedade. É claro que podemos recusar um dogmatismo de que tudo na vida tem uma função. Podemos admitir simplesmente que pode ter uma função a qual pretendemos identificar. Devemos também admitir que aquilo que parece ter o mesmo uso social em duas sociedades pode ter na realidade duas funções diferentes. No caso, os carrilhões nos Países Baixos e os carrilhões em Mafra são disto exemplo. Qual a função dos sinos e carrilhões para a estrutura social? Qual a sua contribuição para a sociedade da qual fazem parte? Podemos, mais uma vez, de uma forma dogmática, enumerar umas tantas. Desde logo, devido às suas elevadas potencialidades de propagação sonora, e aqui a física trata do assunto, os sinos têm uma grande capacidade de integração social. A capacidade de, inevitavelmente, fazer de todos ouvintes, criando assim um todo, fazendo com que o seu som se encontre no centro de algumas das mais profundas experiências e ocasiões coletivas. A sua inelutável presença na paisagem sonora torna o sino escutado, quer nas ruas, quer nas casas, no mercado, nos cafés, nas igrejas. Torna audível a experiência da coletividade, criando assim a chamada comunidade sónica. Com esta particularidade, o carrilhão constitui verdadeiramente o primeiro mass media, ou mais corretamente dizendo, mass medium, com capacidade musical. Tanto em circunstâncias de lamentação como de celebração, existe um tipo especial de comunicação e de experiência que se constrói sobre signos. De acordo com a semiótica, os signos, pertencentes ao mundo da representação, são compostos pelo significante, a parte física do signo, e pelo significado, a parte mental, o conceito. Ora, significativamente, e recorrendo à sua base latina, a língua portuguesa utiliza o étimo de signo, ou sinal, para designar o sino, a partir da sua capacidade de sinalização. Ora, a semiótica de país encontra aqui a sua concretização, verdadeiramente, na medida da partilha cultural do som. A consciência coletiva dessa partilha tem o poder de formar e manter signos, sinos, que garantem e mantêm a comunidade.
Ora, como já referi, o sino é um signo sonoro não linguístico. É icónico porque revela a fonte sonora, única e reconhecível. O sino, ou entre parênteses, o signo, como elemento fundamental da semiótica, é também um elemento fundamental da comunicação na era anterior à eletricidade. A multiplicidade de significados atribuídos ao som do sino, associada à riqueza das suas possibilidades performativas, pode assim constituir aquilo a que com algum humor podemos chamar verdadeiramente o carrilhão semiótico. Ora, os sinos são para a cultura europeia a referência do tempo diário, do tempo das estações, do tempo do trabalho, do ritual, do tempo social, do tempo coletivo, do tempo cosmológico. Anunciam o tempo civil e o tempo religioso. Os sinos soam o presente e o passado, tal como a sua ressonância também faz soar a longa duração da sua história social e tecnológica. Exibem também as duas modalidades performativas enunciadas por Thomas Torino em 2008, a performação participativa, sob a forma dos chineiros e das várias pessoas que têm acesso às torres, bem como aos postigos de sinalização existentes nas paredes das torres, e a performação apresentacional, quando sob a forma de carrilhão. De uma ou outra formas, o efeito ou significado sobre o seu receptor é sempre o da consolidação cultural. A adoção dos sinos alterou a arquitetura dos edifícios eclesiásticos, através da adição quer de campanários, quer sobretudo das torres, provocando novas ideias dentro da história da arte e provocando até intensos debates nas comunidades. A torre sineira incluída ou encostada ao edifício dos templos, ou construída à parte, mas habitualmente nos recintos comunitários das igrejas. A voz de Deus ou a voz dos homens. Foi sobretudo o cristianismo quem adotou os sinos. Na adoração divina, nas celebrações e rituais de passagem, os sinos são o médium entre o indivíduo em grupo e o divino. No cristianismo é permanente a presença de sinos no espaço rural e nas cidades e nas festas cíclicas da Igreja. Natal, a Páscoa, as procissões dos Oragos, entre outros momentos. Disto é exemplo por o toque do Ângelus ou das Ave-Marias, que em todo o mundo cristão, desde pelo menos o século XIII, pelas 6, pelas 12 e pelas 6 da tarde, soa 3 vezes 3 toques. 3 vezes 3. O expoente simbólico da perfeição teológica medieval. Representando a anunciação do arcanjo Gabriel à Virgem Maria. Angelus Domini Nunciavit Maria. Recorda-nos o sino 3 vezes por dia. De modo negativo, na Quaresma, o jejum da carne é acompanhado pela sacrificial abstinência do som dos sinos. Os sinos não tocam. Ora, gostaria até de sublinhar, e permitam-me aqui alguma liberdade, que no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, os Salmos são um repertório central para o ofício divino, encontramos caracterizada a omnipotência e ubiquidade divinas. Proponho-vos a leitura dos versículos 5 a 8 do Salmo 138 e a sua transposição profana, perdoem-me, profana, bem entendido, para a sensação sonora provocada pelo pesado badalar dos grandes sinos. Assim como de Deus, podemos dizer do som do sino, e permitem-me a citação: Tu me envolves por todo o lado e sobre mim colocas a tua mão. Onde poderia eu ocultar-me do teu espírito? Para onde poderia fugir de tua presença? Se subir até aos céus, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, ali te encontras. Isto é, a liturgia das horas. Mas o cristianismo não é detentor exclusivo do uso dos sinos. A representação simbólica, que no caso da afirmação e sedimentação do poder real, por exemplo, atribui, através dos sinos, ao rei um poder imaterial, mágico,
o uso das canções favoritas dos patronos, reais ou outros, a inspiração de movimentos políticos de massas, a marcação do tempo, o entretenimento, em geral a validação de instituições sociais e de rituais religiosos através da repetição de repertórios que expressam preceitos, incluindo os preceitos litúrgicos. E também o reforço da conformidade com as normas sociais, na medida em que as audiências retêm a sensação de fazer delas parte através da partilha sónica. Mas trata-se apenas de uma validação positiva? Resta saber o que era tocado pelos carrilhonistas em Mafra nos séculos XVIII e XIX. O que nos leva a uma nova questão central no domínio do conhecimento sobre os sinos e carrilhões: os repertórios. Sabemos muito pouco sobre o que era emitido pelos carrilhões de Mafra. Não parece restar documentação suficiente, pelo menos sob a forma de notação musical ou simplesmente relatos literários, referente aos repertórios executados quer pelos carrilhonistas, quer pelos grandes autómatos dentro das torres. Até que se produza novo conhecimento, podemos especular sobre a natureza da performação realizada no alto das torres. Algumas perguntas permanecem e parecem de sobremaneira evidentes, tais como quem tocava os carrilhões, quem foram os carrilhonistas, quando eram tocados, servindo quais ocasiões, o que era tocado, qual repertório, de natureza escrita ou de transmissão oral, eram tocadas composições originais, eram tocadas adaptações das composições conhecidas e composições de que géneros ou categorias musicais. Ora, o conhecimento dos repertórios a partir da década de 1940, por exemplo, é-nos facilitado pela consulta dos arquivos da correspondência destinada a obter a necessária, então necessária, autorização para os concertos mensais. Estamos a falar de um período da ditadura nacional. Nestas correspondências ficamos a conhecer as propostas de repertórios dos carrilhonistas, as autorizações ou proibições recebidas, os desassossegos, os descontentamentos e até as revoltas daqueles que tinham o encargo de regularmente tocar os carrilhões. Trata-se de um espólio rico em informações de grande relevo, relevo social, relevo cultural e que já foi estudado pelo investigador do INET, José Courdenir. No período anterior à década de 1940, porém, muito pouco conhecemos sobre este domínio. Alguns nomes de carrilhonistas surgem de tempos a tempos, mas quase nada conhecemos sobre o conteúdo das performações. O mesmo se passa com o conhecimento sobre as ocasiões performativas. Se a partir da década de 1940 foram formalmente organizados momentos performativos conhecidos e anunciados como concertos, até lá pouco se sabe. Por um lado, sobre a justificação e a explicação do tocar dos carrilhões, e por outro, sobre quem os ouvia, quem os tocava, quando e como. As parcas referências conhecidas descrevem circunstâncias históricas de grande relevo, tais como aquela em 2 de setembro de 1808, em que a população saudou com grande alegria e ao som dos carrilhões a chegada do Wellesley, o primeiro duque de Wellington, e do seu exército inglês que poria fim à invasão francesa, a primeira que durava já 9 meses. As audiências constituem também, portanto, um tema de investigação. A relação da música com a sua audiência é uma das questões, permanece uma das questões mais relevantes, na minha opinião, quando se aborda a problemática dos carrilhões de Mafra. Sabemos, por exemplo, que por meados do século XIX, a freguesia de Mafra contava com cerca de 3.000 habitantes. Conhecida a sua área, verificamos que a sua densidade populacional seria de 0,015 habitantes por quilómetro quadrado. Será difícil, portanto, considerar um tecido urbano nesta região, o que nos coloca questões fundamentais. 1. Costumamos postular que o carrilhão europeu constitui um instrumento musical característico dos grandes conjuntos populacionais, as cidades. O seu som era suposto ser escutado por um elevado número de pessoas, podendo mesmo ser considerado, como referi, o primeiro exemplo de um mass medium sónico. Sim, o som produzido e, portanto, era escutado, era mesmo destinado a um grande número de pessoas. Ora, a baixíssima densidade populacional de Mafra no século XVIII, portanto, muito anterior aos primeiros dados estatísticos conhecidos por volta de 1850 que eu vos referi, deixa-nos interrogações sobre quem, afinal, escutaria os carrilhões.
um Pronto, pequenino só peço núcleo. desculpas, é só porque temos Eu estou a três, terminar, três está. minutinhos, só para. Sim, estou a terminar. Obrigado. Seria um pequenino núcleo habitacional onde viveriam, portanto, poucas mais almas do que sinos? Seria uma comunidade eclesiástica que, ao contrário do inicialmente previsto, poucos monges contaria? Vacilam, portanto, as nossas convicções sobre os carrilhões e os seus usos e resta-nos desenvolver um modelo de investigação relacional em que teremos a considerar novas variáveis. Não parece muito fácil responder à questão de qual terá sido e como se terá transformado, então, a relação entre os carrilhões e a sua audiência ao longo dos séculos. O que resta claro é que o caso de Mafra constitui uma mais-valia para a investigação e para o conhecimento dos carrilhões na Europa e em Portugal. Ora, tinham passado mais de 3 décadas desde a última grande intervenção dos carrilhões de Mafra. O restauro a que foram sujeitos há cerca de um ano assentou nas lições do passado recente, no conhecimento entretanto adquirido, bem como na experiência da indústria e da academia. Foi possível concluir com tal restauro, graças à vontade e dedicação da comunidade que se reconhece simbolicamente nestes sinos a importância dos carrilhões. Comunidade que inclui as pessoas e instituições que se construíram parceiros na defesa e promoção dos carrilhões de Mafra. O Palácio Nacional de Mafra, a Câmara Municipal de Mafra, a Direção-Geral do Património Cultural, a Universidade Nova de Lisboa, as empresas que se associaram aos trabalhos de restauro. Da dedicação de todos estes resultou um empreendimento de restauro único em Portugal, com uma participação verdadeiramente interdisciplinar e que contribuiu para acrescentar o conhecimento de todos os membros de uma vasta equipa cuja tarefa certamente não cessou por aqui. Na realidade, permanecem grandes desafios por cumprir na tarefa de conferir aos carrilhões de Mafra a sua verdadeira importância. É verdade, deu-se um processo de restauro, mas acabamos de dar início a uma nova vida deste sítio e deste instrumento musical. Aproveitar esta oportunidade e ocupar este importantíssimo espaço de produção artística e cultural, de criatividade e de transferência de conhecimento e de inovação, é verdadeiramente o desafio e a responsabilidade social que pende sobre nós todos, neste particular momento da conjuntura histórica dos sinos de Mafra e de todos os outros sinos em Portugal. O desafio de construir o que continuará a vir da torre para a terra. Muito obrigado.